Gostaria de saber o seguinte: quais são as gradações, né, entre a prisão domiciliar nos moldes que ele ocupa hoje, com tornozeleira eletrônica, mas podendo receber várias visitas, etc., e até uma prisão preventiva em regime fechado, eventualmente, tudo isso falando, como o senhor colocou, de cautelar e não ainda de pena de julgamento. Débora, sua pergunta é importantíssima porque tudo isso que tem acontecido gera uma certa dose de controvérsia na própria comunidade jurídica. Eu te explico por quê, Débora. A prisão domiciliar, que é própria para pessoas que já têm uma certa idade, pessoas que têm comorbidades, têm enfermidades, é uma prisão própria de quem já está condenado ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade. A rigor, muitos juristas têm dito, em relação a prisões cautelares, sequer existe a modalidade da prisão domiciliar. Segundo muitos juristas, nas medidas cautelares penais, ou se cumpre a medida fora da prisão, ou se tem uma prisão preventiva na forma, como eu disse, do artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse fato que aconteceu com o ex-presidente é um fato novo na jurisprudência. Todavia, muitos dizem, quem pode o mais, pode o menos. Se o Código de Processo Penal autoriza o juiz a determinar uma prisão preventiva dentro de um estabelecimento prisional, por que não estabelecer uma prisão preventiva ou algo similar dentro da própria residência daquele acautelado? Foi o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o único patamar acima do patamar de cautela que hoje sofre o ex-presidente é a prisão dentro do estabelecimento prisional, não há nenhum outro. Ele já está preso domiciliarmente, impedido de sair de casa nas 24 horas do dia, exceto em situações excepcionais autorizadas pelo próprio Poder Judiciário, como, por exemplo, uma internação médica, uma internação para fim cirúrgico ou algo similar. Então, se nós não temos para onde progredir em termos de cautela penal, senão a prisão dentro do estabelecimento prisional, Débora, de duas uma, ou na avaliação que será feita pelo Supremo Tribunal Federal, depois da manifestação do Procurador-Geral da República, o ministro Moraes mantém as coisas como elas estão, ou então ele determina o recolhimento a um estabelecimento prisional. Por ora, nós não temos outra possibilidade. Só lembrando, Débora, para terminar de responder à tua questão, que recentemente o Supremo Tribunal Federal emitiu um sinal importante numa análise política que se faz sobre o comportamento da Corte. Nós tivemos a definitividade do julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello, outro ex-presidente da República. O Supremo julgou os embargos infringentes opostos pela defesa do ex-presidente Collor, o condenou e ele foi para o estabelecimento prisional. 2 dias depois, já estava cumprindo pena em regime domiciliar pelo fato de ser acometido de algumas doenças, algumas enfermidades, também é uma pessoa com mais de 70 anos. Então, provavelmente, ainda que estejamos aqui falando de medida cautelar penal, não de cumprimento de pena, provavelmente o Supremo Tribunal Federal há de levar em conta o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e talvez manter a medida cautelar penal no regime domiciliar e não dentro de um estabelecimento prisional. Mas tudo isso é especulação, nós temos que aguardar quem efetivamente pode decidir, que no caso é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Débora. Professor, aproveito para te perguntar também o que a gente pode esperar dessa manifestação do PGR que sai até segunda-feira. Quais pontos que seriam interessantes a gente ficar de olho? Eu creio que, como o próprio ministro Moraes já havia dito nas oportunidades anteriores, que aquelas medidas cautelares penais tenderiam a não progredir, a salvo se o ex-presidente se insurgisse em violá-las, não fosse obediente às medidas cautelares penais. Veja, Muriel, pelos fatos revelados, eu estou acreditando que a manifestação do Procurador-Geral da República, que afinal é o promotor que atua perante o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República é o promotor atuante perante a Corte Suprema do Brasil. Eu creio que nessa análise, se constatar que houve descumprimento da medida cautelar,
pelo fato de o ex-presidente talvez ter feito comunicações, mantido interlocução com alguns agentes políticos aliados importantes, o que ele estava proibidíssimo de fazer, talvez o Procurador-Geral da República se manifeste no sentido de uma prisão preventiva para salvaguardar investigações que estão sendo feitas nesse atual inquérito, que acabou de ser relatado pela Polícia Federal, e para salvaguardar o transcurso idôneo da ação penal 2668, que é essa rumorosa ação penal em que o ex-presidente mais 30 réus são acusados de crimes contra o Estado Democrático de Direito. É a estimativa, mas só lembrando que o pronunciamento do Procurador-Geral da República, venha ele como vier, não é decisão. É só uma opinião manifestada pelo Ministério Público. Quem decide efetivamente é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão julgador, Muriel.